O urso. Urso é a denominação utilizada para as espécies pertencentes à família Ursidae, uma das famílias mais estudadas e mais ameaçadas entre os animais carnívoros. Seus membros pertencem à classe Mammalia e à ordem carnívora. A família Ursidae apresenta espécies distribuídas em diversas regiões do planeta, como Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte e África, habitando desde regiões de florestas a regiões polares. A seguir descrevemos algumas características desse grupo de animais e algumas de suas espécies. Características gerais dos ursos. Os ursos são mamíferos pertencentes à família Ursidae. Atualmente, existem 8 espécies deles. Essas apresentam algumas características em comum, mas também suas peculiaridades. A seguir destacamos algumas características gerais desses animais. Como os demais animais da classe, apresentam o corpo coberto de pelos. Estes são longos e a sua coloração varia de acordo com cada espécie, podendo ser totalmente brancos, marrons e pretos, havendo algumas exceções, como o urso de óculos e o panda gigante que apresentam, respectivamente, manchas brancas em torno dos olhos e na região peitoral e um padrão preto e branco. Apresentam 5 dedos em cada membro e unhas fortes. Apresentam caudas curtas e orelhas pequenas e arredondadas. São excelentes nadadores. Medem geralmente entre 1 metro e 2,8 metros, com registros de indivíduos de uma subespécie, ursus arctos, urso pardo, medindo mais de 3 metros. Os machos geralmente são maiores que as fêmeas. Podem pesar entre 27 kg e 780 kg, com registros de indivíduos da espécie Ursus maritimus, urso polar, pesando 1 tonelada. São em sua maioria onívoros. O panda gigante e o urso polar são exceções disso, como veremos adiante. Geralmente vivem sozinhos. Após o nascimento, os filhotes permanecem junto às mães por um período de 2 a 3 anos. Apresentam uma longevidade que varia de 25 a 40 anos. Espécies de ursos. Como dito, os ursos pertencem à família Ursidae. Essa família é constituída por 3 subfamílias que englobam 8 espécies. Na família Ursidae, podemos encontrar as subfamílias Tremartinae, na qual está presente a espécie Tremarcus ornatus, urso de óculos, Ailuropodinae, na qual encontramos a Ailuropoda melanoleuca, panda gigante, e Ursinae, na qual encontramos o maior número de espécies Ursus arctos, urso pardo, Ursus americanus, urso negro americano, Ursus maritimus, urso polar, Ursus tibetanus, urso negro asiático, Melursus ursinus, urso beiçudo, e Elarctus malaianus, urso malaio. O urso panda habita as florestas de algumas regiões da China. Ele mede cerca de 1,5 metros e pesa cerca de 100 kg. O panda gigante apresenta uma característica bem distinta dos demais animais da ordem carnívora, pois, embora apresente um sistema digestório semelhante aos demais, a sua alimentação é constituída principalmente de bambu, com apenas 1% de seu alimento sendo de origem animal, como insetos e ovos. O urso polar habita o Círculo Polar Ártico, como no Alasca, sendo encontrado, principalmente, nas regiões cobertas de gelo ligadas à plataforma continental. O urso polar pode medir cerca de 2,5 metros e pesar até cerca de 800 kg, tendo sido reportado caso de indivíduo pesando 1 tonelada. Adaptado a viver em ambiente marinho, é um ótimo nadador e seu pelo é oleoso. Como vive em locais de temperaturas extremamente baixas, seus longos pelos e uma camada espessa de gordura atuam como isolante térmicos. Diferentemente dos demais ursos, ele é o único estritamente carnívoro, alimentando-se principalmente de focas. Sua gestação pode durar até 265 dias, e as fêmeas dão origem, geralmente, a 2 filhotes. No entanto, a taxa de mortalidade é alta no primeiro ano de vida. O urso pardo apresenta grande distribuição, habitando desde regiões do Ártico a regiões de florestas tropicais temperadas. Essa espécie pode medir cerca de 3 metros e pesar entre 90 kg e 800 kg. Ele apresenta uma alimentação diversificada de acordo com a região onde vive, podendo alimentar-se de gramíneas, raízes, salmão, mamíferos de pequeno e médio porte, entre outros. A idade em que atingem a maturidade sexual e o tempo entre uma gestação e outra variam entre os ursos que habitam diferentes regiões. A fêmea geralmente produz ninhadas com até 3 filhotes por gestação. A reprodução do panda gigante é um processo complicado, pois o período reprodutivo da fêmea ocorre apenas uma vez ao ano e dura entre 24 e 72 horas. O tempo de gestação pode durar até 9 meses e gerar, na maioria das vezes, apenas um filhote. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva. Obrigada!